Rapaziada, o jogo foi difícil. O Flamengo sofreu no primeiro tempo. Sofreu ali no finalzinho, um pouquinho ali, mas também os caras já estavam na loucurada. Então vamos ver aqui o que a imprensa paulista já tá falando. Já se renderam o Felipe Luiz. Então, vambora ver. E já se inscreve, deixa o like. Tamo junto. Vambora. O Flamengo venceu o Duelo das Américas. Exatamente. Hoje. Tem mais uma taça. Campeão do Duelo das Américas. Tem mais uma taça. O Derby das Américas. Eu não queria falar, mas... Como é que é? O quê? Derby das Américas. Derby das Américas. Falar em de Arrascaeta. O cara, hein? Arrascaeta. Ainda bem que tem de Arrascaeta, mas ainda bem também que hoje tinha Cebolinha, que tinha entrou bem, hein? Que tinha Luiz Araújo também, até o De La Cruz. William, boa tarde a você, Carlos Breyer, fã do esporte com a gente. A gente poderia aqui falar de um primeiro tempo abaixo, de uma atuação que não foi brilhante, onde o Flamengo errou, onde o Felipe Luiz teve que corrigir no segundo tempo para brecar um pouco a lateral do campo ali, a sua lateral direita. Porque só saiu o gol porque o Flamengo retribuiu só que, o favor que o Cruz Azul fez. É injusto começar a falar desse jogo sem lembrar em que contexto ele está inserido. Como entregou o gol praticamente. O Calçade. Um Flamengo pesado em campo, e pesado não é que não queria jogar, mas é um Flamengo que sente. O Flamengo deu a sorte, entre aspas, por sua competência, de conseguir antecipar a viagem a Doha, porque tinha negociado, como você bem falou, e foi campeão antes. Senão ia chegar mais pregado ainda. Então chega a Doha, fuso horário, por mais que você coloque um avião de primeira classe, todo mundo deitado, é difícil chegar lá, 6 horas para frente, como é que você treina, adaptação, tudo mais. O Flamengo hoje precisava vencer, ele venceu. Todo o papo, para mim, é secundário. Ele venceu e sábado ele tem outro compromisso, talvez a gente possa debater um pouco mais. Ele foi inferior no primeiro tempo, o time do Cruz Azul é muito interessante, eu esperava até um pouco menos pela fase conturbada, como chegou nesse Intercontinental. Mas o Felipe, que eu tenho ressalvas à maneira como ele conduzia algumas mudanças e leituras de jogo, ele hoje mexe bem e ele tem um quarteto ali que eu já citei aqui, que entrega talvez um pouco que o time principal começa o jogo não tem, que é um pouco mais de energia, um pouco mais de perna, um pouco mais de competitividade para um time adversário que competia muito mais. O Plata resolve, muito sem bola também, por movimentação, o corredor direito. O Cebolinha resolve com bola, porque a movimentação do segundo é muito interessante. O Alexandre passa. O Flamengo precisa o quê? Para tirar as referências de encaixe individual de Cruz Azul. Movimentação e ter a bola no pé. Ele não teve no primeiro tempo. No segundo tempo ele passa a ter. O Alexandre tenta passar, o Cebolinha cai por dentro, onde não é exatamente a referência do marcador dele. Ele puxa um pouco, acha o passo, o Arrascaeta faz um movimento ali, o tal do facão, para muita gente, ataca as costas ali da última linha. O Flamengo manipulou ali, né, como se diz, a linha de defesa do Cruz Azul. Foi ele fazer isso que ele tem muita qualidade. Aí tem o Arrascaeta, a bola vai, o toquezinho para fazer. Então, o Flamengo demora a fazer isso. Mas também não tinha exatamente muita perna para fazer no primeiro tempo. Então, ele construiu a sua vitória. E depois ele foi sobrevivendo ali até o final do jogo. Era o que precisava. Não adianta sentar aqui e falar, não jogou bem, venceu, mas realmente, o Flamengo venceu. Tem que levar em consideração o cansaço, cara. Não adianta. Dada a loucura que é o calendário, que é essa competição, o Flamengo passou. Isso era o mais importante. O resto, detalhe do jogo que a gente vai se debruçar aqui, mas o Felipe bem, para entender e lançar a mão das mudanças que fez e como fez. E aí, cara, correta, que bom que você tem o Arrascaeta. Que bom, não dá para ser um problema. Você tem o Arrascaeta no primeiro tempo, você tem o Arrascaeta no segundo, você tem o Arrascaeta na melhor temporada dele nessa fase vitoriosa do Flamengo, e ele está ali para resolver. Ele resolveu. Então, ele está resolvendo tecnicamente, que isso ninguém duvida. Os questionamentos que tinha com relação a Arrascaeta, que era a questão física, é impressionante, cara. Esse ano esquece. Em alguns jogos ele é poupado no meio do segundo tempo, na reta final, mas assim, a minutagem do Arrascaeta é altíssima. E hoje ele continua entregando, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Estou pontuando isso, Breler, porque alguns jogadores entraram mais frescos no segundo tempo e tem minutagem mais baixa na temporada. O Cebolinha, do ataque, é o que tem a minutagem mais baixa. Luiz Araújo tem uma minutagem um pouquinho mais baixa também, porque ele perdeu a condição de titular mesmo. O bom de ter 5 alterações, porque no segundo tempo tu dá um gás absurdo pro time. Também não é uma minutagem tão alta assim. Jogadores que acabaram trazendo esse frescor ali pro ataque, o Cebolinha fez muita diferença. Agora o Arrasca é impressionante, até para destacar os 2 gols, foi decisivo e também por essa questão física, né? O cara foi, né? Tudo bem? Boa tarde, William, Calçade, Pedro, boa tarde também pro Fã de Esportes. O Arrascaeta numa temporada magistral. O melhor do Arrascaeta, o torcedor do Flamengo está vendo agora, justamente quando ele é a grande referência da geração. Ele assumiu esse protagonismo e muito pela evolução física. O Arrascaeta, de antes, dificilmente teria a atitude de pressionar lá na frente para roubar uma bola. Hoje, obviamente, o Flamengo é presenteado com um gol, mas esse gol foi fruto de estudo do Felipe Luiz, que observou o Cruz Azul, do Larcamón, que tem por característica fazer essa saída sustentada,
arriscar e ali na subida de pressão o Arrascaeta consegue roubar a bola. E porque está bem fisicamente, o Arrascaeta consegue pisar na área, não só quando o Flamengo tem a bola, mas também para pressionar o adversário. E quando o adversário sai da primeira linha, ele recompõe também. E no segundo tempo também, né? Impressionante, tá com gás no segundo tempo. E faz um gol que depende de arrancada, depende de velocidade. Então, é uma temporada de plenitude do Arrascaeta e naqueles exercícios que o pessoal também gosta em rede social. Ah, se fulano fosse brasileiro, antes, quando lançava essa... Calçade gosta dessas. Né? Se o Arrascaeta fosse brasileiro na seleção. Eu tinha minhas dúvidas, porque o Arrascaeta sempre com a bola foi muito diferente no Flamengo, foi decisivo, mas faltava essa participação maior sem a bola, faltava ser um jogador mais intenso. Hoje ele tem isso porque termina uma temporada com muitos jogos e voando. Então hoje, não tenho dúvida de dizer, se fosse o Arrascaeta brasileiro, seria titular absoluto da seleção, porque entrega com sem bola, decisivo, marca gols, dá assistências. E no segundo Arrascaeta, gol, 10 em faixa da seleção brasileira. A bola volta, ele define muito bem. Então o Flamengo conta, né, com esse protagonismo do Arrascaeta e conta também, como o Pedro falou, com o Filipe Luís, que sabe fazer boa leitura dos jogos. Isso daí é uma marca do Filipe Luís, né? Mesmo quando... Hoje, para mim, não tem o que questionar na escalação. Samuel Lino é até coerente, né? Pelo que o Filipe Luís vem fazendo. Coerência é um ponto importante. Que a gente vem falando há um tempo. Porque depois do jogo, é fácil falar, mas devia ter começado com Cebolinha. Porque os caras foram melhores no segundo tempo mesmo. Quem entrou no segundo tempo foi melhor que quem estava no primeiro tempo. Em termos de pontas, né? De Carrascal e Samuel Lino. E o Cebolinha tem essa dificuldade, né? Quando começa jogando, não rende o mesmo quando entra no intervalo. E tem a dificuldade de regularidade, né? Sempre teve muitas lesões. Tem gente falando que ele deveria ficar. Uma temporada em que ele também foi atrapalhado por lesões. Termina bem, mas se a gente analisar todo o ano do Flamengo, ele poderia ter tido mais oportunidades se não tivesse se machucado. E a correção, para mim, a correção mais cirúrgica do Felipe foi a entrada do Plata e deslocando para o lado direito um jogador de mais força física na comparação com o Carrascal, porque o Cruz Azul atacava mais por ali. O Piove, que é o terceiro... O Carrascal por ali, tava complicado o negócio. A compensação do Plata por ali e o Cebolinha com bola. Acho isso que é onde ele acerta. E estava estourando no Varela. Varela teve mais dificuldade de marcação. No segundo tempo, o Plata faz um trabalho de mais recomposição ali. Tecnicamente, nem dá para falar muito, porque ele entrou justamente para fazer um trabalho mais reativo. Postura tática. Para trabalhar mais sem a bola. Então, o Filipe Luís conserta, o Flamengo vence. A única coisa que dá para criticar... é ali um primeiro tempo em que poderia ter aproveitado, quando sai em vantagem, aumentar um pouco o ritmo, já que o Cruz Azul chegou com esse jogo mais fresco, né? O Cruz Azul jogou no fim de semana, o Flamengo não. Mas ainda assim, por ter corrigido no segundo tempo, por ter saído com a vitória, e o principal, evitou prorrogação, evitou pênaltis, evitou mais desgaste. Exatamente. Então, nesse caminho do Flamengo, se a gente pudesse... O caminho até o final, para mim, o Flamengo já percorreu 70%. O pior já passou, o pior era o Cruz Azul. O Pirâmides é um adversário tecnicamente inferior. É claro, é uma semifinal, mas até por essa tensão de estreia, o Flamengo ter passado, e a vitória era fundamental hoje para isso, e vencer no tempo normal, sem um desgaste físico maior, já coloca o Flamengo com um pé e meio na final. Sempre é bom respeitar os faraós, né? Não é? Mas Bom, rapaziada, então é isso. O Flamengo fez o feijão com arroz ali, suficiente para passar. O primeiro tempo realmente foi um pouquinho abaixo. Mas Filipe Luís consertou, como o rapaziada aqui do Linha de Passe falou. Arrumou o time voltou melhor, jogou bem, fez o 2-1. E agora, pensar no próximo jogo, sábado já tem jogo de novo, 2 horas da tarde, contra o Pirâmides do Egito. E não vamos dar mole pros faraó não, hein? Que os faraó, rapaz, se vacilar, eles vêm e soltam lá os feitiços dele lá. Então, rapaziada, é isso. Deixa o like aí, se inscreve, tamo junto e até a próxima.